dia a todos que estão conectados conosco da sua casa. Eu te convido a entrar em comunhão conosco neste momento em que a igreja celebra sem o povo e para o povo. Faça tudo como se você estivesse aqui conosco. Prepare o seu coração para juntos estarmos na presença do Senhor. Quinto domingo da Quaresma. Cristo é o Senhor da vida, e nele a morte não tem vez ou lugar. Lázaro fez exatamente essa experiência da vida no Senhor. Nós também podemos fazer, se tirarmos as pedras que nos impedem de andar ou de ter um olhar novo. O povo do Senhor, no exílio, experimentou a morte, mas Deus não o abandonou e em seu amor voltou a viver. O sopro de Deus faz tudo renascer e nele a vida sai vitoriosa sempre. Quem nele crê não morre jamais. Com alegria, vamos ao encontro de Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias,
o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma e o Senhor nos fala, nos chama a sermos revestidos do seu Espírito, nos chama a vivermos a responsabilidade de batizados, assumirmos o nosso batismo, abandonarmos a carne para vivermos no Espírito e vivermos a vida verdadeira, a vida eterna. Nós vemos na primeira leitura o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é chamado, conhecido como o profeta da esperança. O seu chamado foi bem no meio do exílio da Babilônia, ele era um dos exilados. Ele foi logo no início, no ano 597 a.C., e o seu chamado foi 4 anos depois, 593. E a sua missão foram 2 fases. A primeira fase, que durou até 586, e a segunda fase, que foi até 570 a.C., que foi quando acaba o exílio, mais ou menos nessa época. Nessa primeira fase, ele é realista. A missão dele é falar para o povo que vai demorar para passar. Vai demorar para passar a crise. Vai demorar para passar o exílio. Que eles vão ser escravos e vão estar distante das suas casas e distante das suas famílias e que vão sofrer a escravidão por um tempo. Então ele é um pouco mais realista. Na segunda fase, ele já vendo o desespero daquele povo que está completamente sem esperança, um povo com medo, um povo se sentindo abandonado por Deus, ele vem falar sobre a esperança. Aí que começa a missão dele de ser profeta da esperança, profeta Ezequiel. Ele começa a anunciar a esse povo que não importa se eles estão longe de casa. É importante lembrar, gente, que a tradição judaica, para o povo judeu, a presença de Deus na época significava 2 coisas, significavam a presença e o amor de Deus. Primeiro, a terra. Eles tinham que ter uma terra fértil para produzir. E o segundo era uma família grande. Então tinham que estar em casa com a família e trabalhando na terra. Isso para eles era a presença de Deus. Então eles longe, no exílio, na escravidão, longe das famílias, porque não foram todos levados para o exílio, eles foram separados, longe das famílias e longe das suas casas, eles achavam que Deus tinha abandonado, que Deus estava distante deles, que eles tinham sido abandonados. Então eles perdem a esperança também em Deus, eles perdem a esperança neles mesmos, eles perdem a esperança em tudo. E a missão do profeta é anunciar essa esperança. A missão do profeta é falar que mesmo longe de casa, mesmo na escravidão, mesmo nas dores, nas penas, nos medos, nas inseguranças, no pecado, Deus jamais abandona. Ele é conosco sempre, porque Ele nos ama e não tem nada maior do que o amor de Deus por nós. Então, esse povo é chamado por Ezequiel a viver este amor e renovar a sua esperança. Na segunda leitura nós vemos
antes na primeira leitura, a gente vê que ele, nessa mensagem de esperança, isso é importante falar, ele fala dessa nova vida, né, dos ossos, que são, essa fase que ele fala aí, são os ossos calcinados. É uma passagem bonita que fala no texto de Ezequiel, que fala dos ossos que são, ele tem uma visão de ossos calcinados, é uma visão de ossos ressequidos, de ossos humanos, e que vão se revestindo por pele, músculo, e vão retomando a vida, ganhando nova vida. Essa é a visão dos ossos calcinados que tem Ezequiel, e é exatamente essa passagem, né, nesse capítulo que ele fala isso. Ou seja, ele vê uma nova vida, ele vem trazer a esperança de volta àquele povo, falando que Deus, se nós nos abrirmos para Deus, se nós confiarmos em Deus e mantivermos a esperança e a perseverança, Ele vem restaurar as nossas vidas, nos dando novos músculos e peles, e vem restaurando, tirando a ossada da morte e nos dando nova vida, cobrindo-nos com a sua vida, com a verdadeira vida, né? Na segunda leitura nós vemos São Paulo aos Romanos. São Paulo aos Romanos, gente, é uma carta suave, é uma carta tranquila e doce. Ela vem nos falar do revestir-se de Cristo. Acredita-se que essa carta de São Paulo aos Romanos é uma suma teológica, digamos assim, um resumo, uma síntese da teologia de Paulo. Então, ele vem falar do que é ser cristão. Ele vem lembrar aquele povo do que é revestir-se do Cristo. Revestir-se do Cristo não é simplesmente acreditar que o Cristo é o Salvador. Isso é importante, claro, temos que acreditar. É daí que começa a nossa fé. Mas fé verdadeira não basta acreditar em Deus. É saber que eu tenho um compromisso com Deus. E esse compromisso de fé me faz renunciar a muitas coisas para que eu possa viver verdadeiramente o amor de Deus, né? Então, é preciso renunciar ao pecado, é preciso renunciar a si mesmo, é preciso renunciar aos nossos desejos e abrirmos para um desejo muito maior e perfeito, que é o desejo de Deus. Então, revestir-se do Cristo é assumir o nosso batismo, a nossa condição de batizados e, portanto, filhos de Deus. Então, ser batizado, quando nós somos batizados, quando pequenos, aliás, somos batizados na fé, enquanto crianças somos batizados na fé dos pais e padrinhos, da família, e quando crescemos vamos aprendendo a viver a nossa fé, e quando assumimos a nossa fé, eis o compromisso: Senhor, eu assumo a minha fé, eu creio em Ti, creio na presença do Teu Espírito, creio na vida que vem somente do Senhor, e aí sim, eu começo a ter coragem para abandonar aquilo que me afasta do que é essencial, que é o amor de Deus. Então essa é a carta de São Paulo aos Romanos que vemos hoje, né? É uma carta que vem com todo o amor e com toda a paixão que Paulo tem pelo Evangelho e pelo Cristo, né? Ele vem nos ensinar a termos também essa paixão, a ponto de vivermos a paixão, ou seja, de sofrermos com o Cristo as suas dores e pesares, e não mais colocar mais pesos em sua cruz, em seu Calvário, né? Que possamos viver revestidos do Cristo a ponto de deixarmos o seu Espírito nos transformar. É preciso então viver no Espírito e ter a coragem de deixar a carne, ter a coragem de deixar os nossos desejos, nossas vaidades, autossuficiência, a confiança demais em nossa humanidade. Estamos passando por um momento mundial, gente. Estamos vendo aí claramente que o ser humano não vale nada, né? A nossa humanidade não vale nada, né? Quero dizer no bom sentido, né? Não no sentido pejorativo. Não valemos tudo o que pensamos que valemos, né? Somos muito valiosos aos olhos de Deus, sim, Ele nos ama, né? Temos valor, claro, pelo Deus que é em nós, pelo Espírito que é em nós, né? Mas, às vezes, achamos que somos poderosos demais, que sabemos demais, que podemos demais, e essa situação está nos mostrando de maneira muito dolorosa que um vírus invisível, né, a olho nu, pode nos derrotar. Então a nossa humanidade é muito frágil. Aquilo que nos sustenta não está em nossa carne, não está em nossos desejos, não está em nossas vaidades, em nosso orgulho, em nossa autossuficiência, em nossos títulos, em nosso poder, em nosso dinheiro. O nosso verdadeiro valor de ser humano é o Espírito que nos faz santos. Agora, para tornarmos santos igual a Cristo, para sermos como Cristo, é preciso ter a coragem, como Ele teve, de renúncia para viver o desejo e o projeto de salvação do Pai. Então, nos abraçamos, nos revestimos do Cristo, nos deixamos guiar pelo Espírito para seguir a viver a vida nova com Ele.
E é isso que nós vemos no Evangelho de hoje, a vida nova. Vemos a ressurreição de Lázaro, Cristo ressuscita Lázaro. Tem muitos pontos importantes neste Evangelho, a gente se fixa só no milagre, né, gente? O ser humano gosta de um milagre, gosta que Deus venha intervir na nossa miséria e que venha resolver os nossos problemas humanos. Gente, a função de Deus, a função do Cristo quando Ele veio nessa terra, não foi para resolver os nossos problemas humanos. Muito mais do que isso, problemas humanos são causados por nós e tem que ser resolvido por nós mesmos. Ele age sim para nos ajudar porque Ele nos ama, porque Ele tem compaixão, mas não que essa seja a missão dEle, né? Então, Ele veio para nos dar algo muito maior, para vermos que este mundo e tudo que há nele, assim como nós, estamos passando, e o que importa é quando passar este mundo, como estaremos e como entraremos na eternidade. E para isso, para entrar, é preciso viver como Cristo, seguindo o seu modelo. Então, nós temos a mania de, quando nós vemos o Evangelho, principalmente das curas e milagres de Jesus, nós nos fixamos muito no milagre. Mas tem sinais muito valiosos e importantes que é preciso enxergar. Então nós vemos aí, Jesus ele está lá em Betânia, fica a leste de Jerusalém, 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, né? Ele está lá em Betânia, para chegar lá ele anda um pouquinho. Ele vai, tem amigos lá que são Marta, Maria e Lázaro, são 3 irmãos, e é interessante isso, gente, eles são 3 irmãos. A gente vê que não tem pai, não tem mãe, não tem sobrinho, não tem filho, são 3 irmãos, não fala de mais ninguém. O que quer dizer a palavra de Deus com esses 3 irmãos, né? Essa palavra usada como irmãos neste Evangelho, tanto no hebraico como também na tradução grega, é a mesma palavra usada como irmãos quando Jesus monta a comunidade de amor, a comunidade cristã, lá no cenáculo de amor. Ele usa a mesma palavra para falar irmãos, para formar a comunidade cristã. Então, é isso que nós somos, irmãos. Não simplesmente irmãos de sangue, somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Não simplesmente biologicamente, mas irmãos no Espírito. Irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. E, portanto, estamos juntos e vivemos o afeto, o amor. E é isso que nós vemos nessa família, desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Um afeto, um amor, uma proximidade muito grande. E uma proximidade de Jesus. Isso que é importante, um grande sinal para nós, né? Temos que ser amigos de Jesus, gente. Somos irmãos e amigos de Jesus. Irmãos de Jesus. Acolhemos Jesus em nossa casa como Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que Jesus passa por Betânia, vai lá na casa deles, porque eles acolhem Jesus. Você tem acolhido Jesus na sua casa? Você tem acolhido o amor de Deus na oração, na fé, no seu exemplo, na sua oração em família, na sua vida em família, na sua vida em comunidade, né? Você está com o coração aberto para se deixar transformar por esse Jesus e aprender com Ele a viver a verdadeira vida? Você está aberto para fazer a vontade de Deus ou ainda está preso nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus apegos, nas suas vaidades, enfim, no que o mundo nos oferece? Está vivendo verdadeiramente no Espírito? Para vivermos no Espírito é preciso abrir as portas de nossa casa e de nossa vida para o Cristo. É preciso ser como essa família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, ser amigos de Cristo e deixar a porta sempre aberta para Ele entrar e permanecer conosco. Esse é o primeiro sinal que temos aí nesse Evangelho. Ele chega lá, as irmãs falam assim, que Lázaro está doente, e Jesus meio que vai... ele não ignora, mas ele sabe o que vai acontecer, ele conhece o coração, ele sabe, ele vê além, né? Então ele meio que vai contornando a situação. Ele fala, não, pode ficar preocupada que essa doença dele não é de morte não, essa doença dele é para glorificar o Filho do Homem, para glorificar a Deus, para que todos confiem na palavra de Deus. Elas ficam meio que sem entender. Ele vai embora, passa 2 dias, ele volta, Lázaro já está morto. Ele dá esse tempo, gente, de propósito, ele sabia que Lázaro ia morrer. E ele volta no 4º dia, por quê? Porque para os judeus, para confirmar a morte de uma pessoa, era preciso esperar 3 dias. Depois de 3 dias, falava, não, está morto, né? Então ele veio no 4º dia, porque para provar a morte física de Lázaro. E Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, antes da ressurreição, gente, ele tem vários sinais. Ele conversa com Marta. Marta primeiro vem meio que reclamar com Jesus. Jesus, por que você não estava aqui antes? Se você estivesse aqui, meu irmão estaria vivo, né? Aí
ele fala, mas você não crê na ressurreição? Você não crê que eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida? Ela fala, sim, eu creio na ressurreição no último dia. Ela está falando aí da fé dos fariseus, que acreditava-se que a ressurreição seria no último dia de tudo, quando acabasse tudo e seremos ressuscitados com Cristo. Mas ela meio que reclama, ela fala assim, tá, mas vai demorar muito isso, eu creio, mas assim, você poderia ter feito isso agora, Senhor, o Senhor poderia ter feito isso agora, não esperar até o último dia. Aí ele fala, ele provoca de novo a fé de Marta. Ela fala, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Marta faz a profissão de fé, ela fala, você não crê? Ele fala, você não crê nisto? Ela fala, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Aí ela faz a profissão de fé, ou seja, ela foi completamente tomada pelo amor de Jesus e a sua fé cresce naquele momento. E o que ela faz? Ela vai chamar a sua irmã Maria, que está lá em casa com medo, sentada, sem esperança e triste com a morte do irmão. Ou seja, Maria está meio que desolada. É preciso que Marta, quando entra em contato com o amor de Jesus, vá resgatar a sua irmã que está em casa triste, ou seja, vai reanimar a esperança. Temos essa missão também, irmãos e irmãs, né? Nos encontrarmos com Cristo para encher o coração daqueles que estão desolados, sem esperança, no escuro, na tristeza, no pânico, né? Na preocupação. Reanimarmos e trazê-los à vida de novo, e trazê-los à confiança, e enxergar em Cristo a salvação e a vida eterna. Pois bem, ele vai até o túmulo, ele fala onde ele está. Marta leva ele lá, e tem a pedra, porque essa pedra é um símbolo muito interessante da fé judaica. Ele estava como numa caverna, uma pedra muito grande e redonda que é rolada e fechada. Essa pedra significa a completa distância entre a morte e a vida, ou seja, você morreu, já era, né? Você não tem mais acesso a vida nenhuma. Aí um grande sinal, Jesus pede para rolar a pedra, ou seja, rolar a pedra, minha gente, é um sinal bonito, é de voltar à vida, para encontrar-se com Jesus. Através de Jesus e só através de Jesus não existe pedra, nem de morte, nem de pecado e nem de nada que possa nos afastar de Deus quando nós abrimos a nossa porta para viver o encontro com o Cristo. Rolar as pedras, ele pede ajuda para isso, é importante. Nós também temos essa missão de rolar as pedras aí do pecado, as pedras do medo, as pedras da tristeza, daqueles que estão nos seus túmulos. Quantos por aí são mortos vivos, gente, que não tem mais esperança, não tem mais fé, simplesmente sobrevivem, não vivem. Isso é uma grande tristeza, né? Estamos aqui para viver verdadeiramente, vida em abundância, e não simplesmente para sobreviver. Então tem muitas pessoas que são moribundas, que estão sobrevivendo, esqueceram-se de viver porque perderam a esperança e simplesmente se sentem satisfeitas em sobreviver e esperar o tempo passar e a vida passar. Então, rolar a pedra é você trazer de volta essas pessoas que estão moribundas para a vida, para o encontro com o Cristo. Rolou a pedra, a Marta antes de rolar fala assim, mas Senhor, ele está fedendo já faz 4 dias, né? Já está cheirando mal. Jesus meio que ignora o que ela fala, porque ele sabe o que vai encontrar. Ele fala, rola a pedra, né? Vamos lá, sem medo, sem questionamento. E sai Lázaro de lá, ainda com os seus panos, aqueles panos que atavam, as ataduras e os panos mortais que eles falavam, né? E ele sai vivo, andando e caminhando. Ele sai da morte para a vida. O que significa isso, gente? Tudo isso. Ele é capaz de ressuscitar? Sim, ele é capaz, ele pode fazer qualquer coisa, ele é Deus. Mas o sinal glorioso, grandioso desse evangelho não é simplesmente voltar à vida física. O que Jesus quer dizer desse evangelho com todos esses sinais antes de chegar no milagre propriamente dito, é que ele não veio para interferir no caminho natural da vida. Nós nascemos, vivemos e morremos, não tem como escapar disso, é natural da nossa vida, é impossível mudar isso e ele não quer mudar isso. Apesar de poder, ele não quer. Esse grande sinal que ele dá com a ressurreição de Lázaro, com todos esses sinais de viver a fraternidade, de ser amigo de Jesus, de acolher Jesus em nossa vida, de deixar-se moldar pelo Espírito Santo e ser revestidos do Cristo, rolar as pedras que nos atrapalham, nos impedem de chegar até Jesus, sair como Maria estava, na tristeza, na desesperança, para encher o coração de esperança e viver a verdadeira fé com o Cristo, e se deixar transformar por esta fé e ganhar verdadeira vida. Todos esses sinais nos levam a ver um Jesus que ele não veio simplesmente para interferir no nosso curso de vida natural e biológico. Ele veio para vencer o curso de vida física, natural e biológico. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que ressuscitar e voltar à vida física. Ele nos dá a vida
eterna. Então passamos sim pela morte, na certeza da ressurreição e de viver uma verdadeira vida, onde não tem lágrimas, onde não tem choro, onde não tem sofrimento, onde não tem dor, onde não tem preocupação. Simplesmente temos a nossa essência elevada à última potência, a nossa essência, que é o amor de Deus, vivendo eternamente isso. É o que eu costumo dizer, muitas vezes já falei, pensando nisso, não dá vontade de morrer? Dá vontade de morrer, mas é preciso estar preparado, né? Imagine o amor que você tem por uma pessoa que até dói, de tanto que você ama, um filho, uma esposa, uma mãe, um pai, enfim. Este amor que a gente sente por pessoas entre nós aqui neste mundo, minha gente, é nada, não é nem um grão de areia comparado com o amor que sentiremos na eternidade, porque é amor puro, amor sem vaidade, sem orgulho, sem inveja, sem ciúme, é amor puro, é o amor de Deus. Agora imagina isso para sempre, eternamente. Nós somos chamados a viver neste mundo um período, 80 anos, 100 anos, depende, cada um tem um plano aí, tem um processo de vida, né? Cada um tem um trajeto a ser caminhado e só Deus sabe quando acabará. Mas nós somos chamados a viver neste mundo com essas gotas de céu que Deus nos dá a oportunidade de viver, de nos amarmos uns aos outros, mas um amor que é muito permeado pelo pecado, pela inveja, vaidade, brigas, enfim, né? O amor que viveremos na eternidade é esse amor que Jesus fala no Evangelho, esse amor da ressurreição, é essência elevada à máxima potência, é viver completamente o amor de Deus para toda a eternidade. Mas para isso, para chegar lá, é preciso, recapitulando, deixar Jesus entrar em nossa vida, em nossa casa, sermos amigos de Jesus, reconhecermos que somos sem todos irmãos, que fazemos parte da comunidade de amor com o Cristo, deixarmos revestir pelo Cristo em sua santidade, e assim vencermos o pecado e a morte, viver no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.